Boa tarde, caros estudantes. Hoje nós iremos começar a matéria referente à mitologia asiática. Então, a mitologia asiática vão ser as principais narrativas mitológicas em diferentes contextos asiáticos. No caso, é importante ressaltar que são diferentes contextos, pois a Ásia é um continente imenso. É o maior continente do mundo em extensão territorial. E o fato de ser o maior continente do mundo em extensão territorial condiz com o fato de ser um continente bastante diverso culturalmente. Então, no Oriente Próximo, no Oriente Médio, na Ásia Central, Sibéria, no subcontinente indiano, no Sudeste Asiático, no Extremo Oriente, nós temos diferentes povos com diferentes culturas, diferentes costumes e que, por sua vez, antigamente nutriam diferentes religiões, diferentes mitologias. É importante ressaltar esse antigamente, pois se nós observarmos o mapa religioso da Ásia atualmente, nós temos um grande predomínio da religião islâmica e das religiões védicas, o hinduísmo, o budismo e o jainismo, além também da presença do shintoísmo e do taoísmo e do confucionismo no Extremo Oriente. De qualquer forma, algumas dessas religiões antigas persistem até a atualidade, mas elas são muito reduzidas, nesse embate entre as várias religiões do continente asiático. Muitas das religiões antigas asiáticas, as que não desapareceram, acabaram por se reduzir drasticamente, embora ainda estejam presentes. Então, a gente deve ter em vista que a Ásia, ela abriga, ela ocupa um espaço que vai desde o mar Mediterrâneo, então próximo à Europa e à África, até o Oceano Pacífico, com as Coreias e o Japão. Também, você tem desde os mares do norte, das proximidades com o Ártico, até o Oceano Índico, até o subcontinente indiano, Indonésia, Então, é uma vastidão territorial que nós temos quando tratamos do continente asiático. E com isso, ao longo da história, muitas e muitas religiões acabaram por se propagar por esse continente, e mesmo aquelas que desapareceram, elas deixaram suas narrativas mitológicas como legado. Uma característica bastante curiosa das mitologias asiáticas e que difere um pouco da mitologia europeia é a presença de uma tradição escrita maior, Então, muitas mitologias asiáticas foram registradas por escrito pelo próprio povo, enquanto com os europeus, como nós vimos anteriormente, muitas mitologias europeias, elas foram registradas por escrito por outros povos, com a exceção do caso dos gregos e romanos e um pouquinho também dos nórdicos, nós temos a presença de outros povos descrevendo a mitologia deles. Então, mesmo que os nórdicos tivessem os seus Edas, muito do que a gente sabe sobre a cultura nórdica veio das crônicas saxônicas. Os eslavos, mesmo que depois eles desenvolvem a escrita, muito do que sabemos sobre sua mitologia veio dos bizantinos, principalmente. Com os celtas veio dos missionários cristãos, e por aí vai. Já o caso da Ásia, o mais comum são justamente mitologias que foram registradas por escrito pelo próprio povo. E outra característica também marcante da mitologia asiática é que algumas estão presentes até os dias de hoje, Então, se a gente for pegar o contexto europeu, atualmente a mitologia grega, nórdica, eslava, celta, elas não formam mais religiões organizadas. Elas são mitos, elas estão entranhadas no folclore nacional, mas elas mesmas não formam religiões organizadas nos tempos atuais. Existem até alguns movimentos para tentar restaurar a antiga religião grega e a antiga religião nórdica, mas tem poucos adeptos, Mas salvo isso, nós não encontramos religiões, Basicamente as religiões desapareceram, só sobraram os mitos. No caso da Ásia, embora com o tempo
outras religiões prosperassem e muitas das religiões antigas acabassem se perdendo, né? Embora tivessem deixado como legado suas narrativas mitológicas, a gente tem, por exemplo, o caso da mitologia hindu, que ainda existe na religião hinduísta, a mitologia chinesa, que ainda existe nas religiões tradicionais chinesas, a mitologia japonesa, que é bastante presente no shintoísmo. Então nós temos algumas das religiões mais duradouras da história da humanidade encontradas no continente asiático. Então religiões que têm de 4 a 5 mil anos de existência, elas permanecem na Ásia, em alguns casos. É claro, não permanecem exatamente como na antiguidade, né? Os tempos mudam, as religiões e os mitos necessitam mudar também. Mas é uma coisa bastante característica esse fenômeno, bastante característica da Ásia, inclusive, esse fenômeno, né, de abrigar algumas das religiões mais antigas da história da humanidade. Então, no caso, uma outra característica também, né, é que a Ásia, ela também, as mitologias asiáticas, elas também têm uma característica que é a fluidez. Em grande parte, por quê? Porque na Ásia Antiga havia uma longa rede de comércio chamada Rota da Seda, que se iniciou na China e que inicialmente ela tinha como finalidade de transportar seda, mas com o tempo outros produtos comerciais passaram a percorrer essa rota e no fim, né, no seu apogeu, ela chegou mesmo até Roma. Ela teve como um ponto de partida a China, chegando até mesmo a Roma, Florença, cidades italianas, se expandindo também pelo norte da África, pela Indonésia. Então, nessa rota da seda, não apenas mercadorias eram transportadas, mas histórias também. Como nós veremos principalmente na região da Ásia Central, do Levante, do Oriente Médio, os mitos eles são caracterizados por ter uma grande fluidez, incorporando muitas vezes divindades que não são originalmente de seu panteão. Nós iremos ver isso com mais calma posteriormente, né? Até mesmo por um certo momento, a religião grega, né, durante o domínio de Alexandre o Grande, a religião helenística chegou também a estar presente na Ásia Central, né? Até o Vale do Rio Indo nós tínhamos a presença da religião helenística. Então, né, nós temos um grande encontro de mitologias no continente asiático que vai modificando essas mitologias ao longo do tempo, né? Então, mesmo como eu falei, né, as religiões hinduísta, chinesa ou shintoísta contemporânea, elas são bastante distintas da antiguidade, em grande parte por conta desse grande contato com outros povos e a mudança relacionada aos tempos, né? Os tempos vão mudando, os mitos, como eles são fluidos, como eles são dinâmicos, como eles se adaptam às novas realidades, eles também vão se alterando, né? Então, assim como o caso europeu, acredita-se que na pré-história, na Ásia, predominava as religiões xamânicas, na Sibéria e na Ásia Central. Já no Extremo Oriente havia o culto aos ancestrais e divindades da agricultura. Então, né, um fenômeno parecido com a mitologia europeia é a presença do xamanismo como religião inicial, né? E é até curioso, né, que o xamanismo ele persiste até os dias de hoje no continente asiático, né? Apesar de muitas vezes nós associarmos o xamanismo com indígenas, principalmente com aborígenes, o próprio termo xamã, ele vem da Sibéria, né? Ele é da língua Tung, no caso, né? E no caso, o xamanismo, né? O conceito de xamanismo, como nós conhecemos, ele teve origem no continente asiático. E é no continente asiático que nós temos também uma persistência dessas religiões xamânicas, né? Só lembrando no caso, né? O que seria o xamã? O xamã, ele é uma espécie de, vamos dizer assim, um sacerdote, né? Ou um feiticeiro em algumas ocasiões, que é capaz de viajar para planos astrais para negociar
com entidades sobrenaturais. Uma religião asiática contemporânea que ainda mantém essa característica é a chamada de Tengri, né, que se localiza na Ásia Central, principalmente na Mongólia, na Sibéria. É uma religião tipicamente xamânica e bastante espiritual, inclusive com a ideia da alma dividida em vários aspectos, de um caminho espiritual, né, de um mundo gerenciado por leis espirituais. Então, até hoje, nós encontramos um legado desse xamanismo antigo na religião Tengri. No entanto, com o tempo, o continente asiático ele passa por grandes transformações, assim como o caso do continente europeu, e aí vão se formando panteões mais organizados, né, com deuses que representam a natureza. Então a gente sai, né, do animismo, né, o animismo que é a ideia de que a natureza ela é gerenciada por espíritos, né, por forças sobrenaturais, para o politeísmo, no qual nós temos deuses que personificam as forças da natureza e até mesmo forças abstratas, forças humanas também. Então é uma característica bastante central também das mitologias asiáticas é que praticamente a maioria, pelo menos, né, uma grande parte é politeísta. Então nós temos cultos xamânicos e nós temos um grande predomínio do politeísmo. No entanto, nós temos também a presença do zoroastrismo persa, que é uma religião dualista e maniqueísta que nós iremos ver, e também na Ásia que surgiu a religião hebraica, que é uma religião monoteísta. Então a gente já compreende a grande diversidade de religiões e mitologias na Ásia. A partir disso, nós encontramos diferentes formas de organização religiosa em um mesmo e vasto continente. Então, para chegar nos estudos de caso propriamente ditos, né, nós iremos começar com a mais antiga das civilizações, a Mesopotâmia. Lembrando que Mesopotâmia, né, isso é sempre importante ressaltar, em história eu comentei isso, mas é sempre bom ressaltar que não existiu um país ou um estado ou um império chamado Mesopotâmia, né? Mesopotâmia vem do grego mesos, entre, no meio, né? Hipótamos, rio, que é a região que os gregos chamavam de entre rios, já que é a região que ficava entre os rios Tigre e Eufrates. E, no caso, né, seria aproximadamente os atuais Iraque e Síria. E lá que teria se originado a civilização mais antiga da qual nós conhecemos, a civilização suméria. A religião mesopotâmica, ela é legada diretamente da religião suméria. Então, os sumérios foram um povo que se estabeleceu às margens dos rios Tigre e Eufrates, fundaram cidades, né? E apesar deles terem desaparecido, eles deixaram como legado para os outros povos da Mesopotâmia uma série de coisas, como a própria religião, né? Os mitos, como também a administração estatal, a escrita cuneiforme, a matemática, né? A ótica, a astronomia, entre outros aspectos, que foram readaptados daí pelos outros povos mesopotâmicos, os acadianos, os assírios, os caldeus, os amoritas, né, entre tantos outros. Então, como que era a religião suméria, né, que deu origem à religião dos outros povos mesopotâmicos? Os sumérios, no caso, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses que personificavam muitas vezes forças da natureza e também elementos abstratos como amor, coragem, né, sentimentos, guerra, entre tantas outras. E também, pelo que nós sabemos, os sumérios foram os primeiros a batizar os planetas, né? Acredita-se que os sumérios eles dominavam bastante a astronomia, a observação do céu, e, no caso, eles diferenciaram as estrelas fixas dos planetas porque o movimento dos planetas é mais perceptível do que o das estrelas, né? Inclusive nem existe estrela fixa, podemos dizer assim, né? Hoje em dia nós sabemos que todo o universo está em movimento e que as estrelas também estão em movimento, mas com relação a nós esse movimento é quase imperceptível, já os planetas não, né? Nós podemos observar o movimento dos planetas, né? Tanto que planeta, né, do grego significa viajante. E no caso,
os sumérios teriam sido os primeiros a nomear esses planetas com base em seus deuses. Depois os gregos fizeram o mesmo e, por fim, os romanos deixaram na versão atual. Então, por exemplo, o planeta Mercúrio era chamado pelos sumérios de Enki. O planeta Vênus era chamado de Inanna. O planeta Marte era de Gugalana. O planeta Júpiter de Enlil e o planeta Saturno de Ninurta, né? Então, os sumérios, eles foram os primeiros que nós conhecemos a batizar os planetas com o nome de seus deuses, por conta também das características dos seus deuses, né? Enlil, ele é um dos deuses mais importantes no panteão sumério, se não o mais importante, então a ele é delegado o maior planeta Júpiter, né? Inanna, deusa do amor e da guerra, o seu nome foi adequado ao planeta mais brilhante e mais bonito, né, visto a olho nu, que é o planeta Vênus. E por aí vai. Então, né, como que é o mito de criação dos sumérios no caso, né? O mito de criação dos sumérios afirma que Enlil, deus do ar, ele vivia na cidade de Nippur, que era o elo entre o céu e a terra. Então perceba bem uma característica importante na religião mesopotâmica, né? Então o Deus que cria tudo, ele já vivia numa cidade, né? Na cidade de Nippur. O Deus Enlil, que cria todo o cosmos, ele já habitava uma cidade que era o elo entre o céu e a terra, ou seja, o céu e a terra também supostamente já existiriam. Isso é bastante marcante porque entre os sumérios, todo o poder era centrado na cidade. A cidade era uma instituição vista como legítima e os próprios reis dessas cidades, eles eram muitas vezes vistos como representantes dos deuses, eram reis sacerdotes. Então, ao afirmar, por exemplo, que quando Enlil criou o cosmos já existia a cidade, é justamente uma forma também de legitimação da cidade como instituição. Ou seja, a cidade esteve presente antes da criação e permanecerá mesmo após, né, o fim da criação, né, se for uma religião apocalíptica, no caso que não é bem o caso dos sumérios. Então, nós já temos esse primeiro ponto, né, quer dizer, antes da criação já existia uma cidade, né, a cidade ela era vista como uma instituição tão legítima que ela precede a própria criação da natureza. Pois bem, nessa cidade, então, Enlil, ele cria os primeiros deuses, o deus do gado, que é Halar, e a deusa da agricultura, Ashnan, para alimentar e vestir outros deuses que vão surgir. Aí a gente tem outro ponto importante da mitologia suméria. Quais foram os primeiros deuses depois de Enlil? O deus do gado e a deusa da agricultura. A gente deve lembrar que os sumérios eram uma civilização hidráulica, ou seja, uma civilização que vivia da agricultura à margem de rios e também dependia do pastoreio e da criação de animais. Então, no caso, a agricultura e a criação de animais eram tão fundamentais para a vida suméria que os primeiros deuses sumérios, depois de Enlil, depois do deus do ar da criação, são justamente os deuses do gado e a deusa da agricultura. Daí essas duas divindades criaram também os primeiros seres humanos, né? Então, esse que é o mito de criação sumério, né, e que acabou sendo compartilhado por outros povos da Mesopotâmia. No caso, os babilônicos eles tinham uma versão um pouco diferente. Os babilônicos, né, já que Enlil era um deus sumério, os babilônicos eles colocaram no mito da criação a criação como obra de uma divindade local, ou seja, o principal deus da cidade da Babilônia, que era o deus Marduk, né? Então, o mundo teria sido criado por Marduk, que era filho dos deuses da terra e da água. Então a união da terra com a água gerou Marduk, que muitas vezes é representado, né, como um corpo humano e uma cauda de peixe ou serpente marinha. Então até interessante, aí a gente percebe a relação do mito com a política, né? Os babilônicos, a Babilônia, quando ela se torna uma cidade importantíssima na região da Mesopotâmia e forma um império, primeiro com os amoritas, depois com os caldeus, eles refazem o mito de criação
colocando um deus local, um deus que era cultuado localmente como o deus da criação, que é Marduk, e que também, né, não sei se quem acompanhou, por exemplo, na aula de história sobre fenícios, hebreus e persas, eu havia mencionado, né, que os hebreus eles demonizavam os deuses de outros povos, como o Baal fenício, que nós iremos ver melhor essa história novamente. Mas o Marduk, né, o deus da Babilônia, lembrando, né, a Babilônia ela invadiu a região de Canaã e escravizou os judeus, né? Então a relação dos judeus com os babilônicos era uma relação bastante tensa e bastante desafeta, né? E tanto que Marduk ele também é mencionado no Antigo Testamento, mas como um demônio, Merodach, né? Merodach é um demônio na perspectiva judaico-cristã, apesar de ter sido o deus principal dos babilônios. Então, no caso, o que o Marduk fez, né? Ele enfrentou um dragão que existia chamado de Tiamat. Então, havia um dragão que assolava o universo e pediram para Marduk derrotar esse dragão. E Marduk disse que derrotaria esse dragão se após isso ele fosse nomeado rei dos deuses. Todo mundo estava desesperado e aceitaram a proposta. Marduk foi combater Tiamat. No caso, ele cortou Tiamat ao meio e das metades do dragão surgiram o céu e a terra, dos olhos do dragão os rios Tigre e Eufrates e também, né, dos ossos, né, da carne dele surgiu a terra e os outros seres. Depois também Marduk, ele sacrificou o seu protetor, o deus Kingu, para ter acesso às tábuas do destino. As tábuas do destino eram um objeto, vamos dizer assim, na mitologia babilônica, que continha toda a sabedoria do cosmos. E quando então ele se apossa das tábuas do destino, ele passa a ser o rei dos deuses, já que ele detém toda a sabedoria universal, né? Então, então você tem o Marduk que derrota Tiamat, e do corpo de Tiamat ele cria o cosmos e depois ele se apossa, né, sacrificando o seu protetor das tábuas do destino, se tornando um ser de infinita sabedoria. Então podemos perceber, né, que apesar de muitas questões serem bastante próximas nas religiões mesopotâmicas, há algumas diferenças até mesmo por razões políticas. Alguns deuses da Mesopotâmia que nós podemos citar, né, eles eram politeístas, né, então acreditavam em vários deuses. A gente já viu Enlil, que é o deus do ar e o criador do mundo para sumérios e acadianos. Marduk, que é o rei dos deuses e o criador para os babilônicos. Entre outros deuses importantíssimos, são mais de centenas, né? Mas só para citar alguns, nós temos Inanna, deusa do amor, rainha do céu e da terra. Enki, deus das águas e da sabedoria, Anu, deus do céu, Ea, deus da terra e da água, pai de Marduk, Shamash, deus do sol, Siduri, deusa do vinho e da sabedoria, Ninlil, a deusa mãe, seria supostamente esposa de Enlil, Lahar, deus do gado, Ashnan, deusa dos grãos, Nergal, deus das pragas e da guerra, e Lilith, deusa dos ventos e tempestades. Esses dois últimos também são representados como demônios na perspectiva judaico-cristã, tanto Nergal como Lilith, né? Até inclusive algumas versões apócrifas do Antigo Testamento, né? Fala-se que Lilith ela teria sido a serpente que ofereceu, que tentou Adão, né? Que tentou Eva, né? E depois Adão. E em algumas outras versões fala-se que ela teria sido a primeira mulher de Adão antes de Eva, mas por se recusar a ser obediente e submissa a Adão, ela teria sido expulsa do paraíso. São versões apócrifas, não são versões oficiais do Antigo Testamento, né? E no caso, né, nas mitologias mesopotâmicas, eles eram deuses vinculados também a catástrofes, né? Nergal com as pragas e a guerra, e Lilith dos ventos e das tempestades, né? Embora eles mesmos não fossem vistos como demônios nessa religião.
Há vários seres místicos também na mitologia mesopotâmica, né? Muitos seres híbridos, no caso, que são junções de seres humanos com animais, ou até mesmo de vários animais, né? Nós temos o homem escorpião, né? Nós temos quimeras também, dragões, né? Nós temos sinocéfalos, né? Que são seres humanos com cabeça de cachorro. Temos vários seres quiméricos, né? Vários seres que são a junção de outros seres existentes na mitologia mesopotâmica. Outra história bastante marcante da mitologia mesopotâmica diz respeito à saga da deusa Inanna, também conhecida às vezes como Ishtar. A deusa Inanna, ela é a deusa do amor e às vezes também deusa da guerra. No entanto, ela se torna a deusa rainha, depois de uma série de estratagemas que ela realizou. Então, no caso Inanna, ela teria sido coroada a rainha do céu e da terra e ela procurou o seu pai Enki para conseguir acesso a Umê, que são as leis sagradas do céu e da terra. No entanto, Enki não ia dar a sabedoria, né, a sabedoria cósmica, as leis sagradas cósmicas para Inanna de graça. Inanna, o que faz então? Ela vai para Enki e ela embebeda Enki com cerveja. E Enki, bêbado, sem saber mais o que está fazendo, começa a oferecer este Mê, nessas leis sagradas para Inanna várias vezes, até que ele acaba oferecendo tudo para Inanna, né? Inanna acaba se tornando portadora de uma sabedoria infinita após isso. No dia seguinte, Inanna ela volta para a cidade de Uruk, e Enki, quando ele acorda, né, depois de ter ficado bêbado, ele percebe a grande besteira que ele fez e tenta pegar o Mê de volta. No entanto, Inanna naturalmente se negou. Então, Enki ele mandou seu servo Ismud, que conjurou 6 demônios para capturar o Mê de volta. No entanto, a serva de Inanna, Ninshubur, ela cortou o ar com a mão e enviou os demônios de volta. Inanna, então, ela guardou o Mê em seu templo sagrado, né? Com isso, então, Inanna ela se torna a rainha dos deuses e se torna também portadora das leis sagradas do céu e da terra. Posteriormente, Inanna ela se casa com o deus pastor Dumuzi, que disputou seu coração com Enkidu, que era o deus agricultor. Né? Então há uma disputa entre Dumuzi e Enkidu para se casar com Inanna e Dumuzi sai vitorioso, né? Inanna se casa com ele. Depois de se casar, então, Inanna vai para o mundo subterrâneo. E o mundo subterrâneo, na mitologia mesopotâmica, na mitologia suméria, ele tem vários níveis, né? E a cada nível que Inanna vai passando, ela fica enfraquecida, até que ela chega no nível final e os juízes do submundo a condenam à morte. No entanto, a serva de Inanna, Ninshubur, que foi a mesma que expulsou os demônios que foram buscar o Mê, ela implorou aos juízes a ressurreição de Inanna. No entanto, né, os juízes do caso, né, acreditam-se que apenas Enki sentiu pena e então ressuscitou Inanna, porém sob uma condição. Para sair para o submundo, Inanna deveria colocar alguém em seu lugar e escolheu Dumuzi, que era seu marido, o deus pastor, que é levado para o submundo. No entanto, o que acontece? Quando Dumuzi ele é enviado para o submundo, a produtividade, a fertilidade, ela cessa, fica tudo frio, né? Esfria, se torna um inverno permanente. Então, Inanna, ela sai do submundo, em compensação, seu marido, Deus pastor, acaba sendo enviado para o submundo. Quando ele é enviado para o submundo, nós temos a presença de um inverno rigoroso. Inanna, então, percebendo aquilo, ela faz um acordo com os juízes do submundo, e com isso, Dumuzi, ele vai intercalar com sua irmã Geshtinanna 6 meses no submundo cada um. Então, os 6 meses que Dumuzi volta para a Terra, nós temos a primavera e o verão.
quando ele vai para o submundo, né, e a sua irmã Gestinana volta para a Terra, nós temos o outono e o inverno. Então, essa que seria a explicação dos sumérios para as estações do ano, né? Então, o Dumuzi, o deus pastor, quando ele passa no submundo, nós temos o inverno. Quando ele volta para a Terra, nós temos novamente o verão e a primavera, né? E isso por conta de um acordo que Inanna fez, né? Na verdade, a serva de Inanna acabou fazendo para que ela não ficasse presa no submundo. Além disso, né, como eu falei anteriormente, as mitologias asiáticas eram bem características, né, por registrarem os seus mitos, né? E no caso, nós temos dois poemas épicos bastante importantes da região da Mesopotâmia e que são registros por escrito da mitologia mesopotâmica. O primeiro é o Enuma Elish, ou Canção da Criação. O Enuma Elish, na verdade, é a história de como Marduk derrotou Tiamat e assim se tornou o rei dos deuses, né? Então, essa que seria a história, né, do Enuma Elish. Aí ele conta com mais detalhes, né, que no princípio havia dois mares, o Mar Doce, Apsu, e o Mar Salgado, Tiamat. E havia também Mumu, a névoa. Aí Apsu e Tiamat originaram os deuses Ea e Anu. Só que irritados com o barulho dos deuses, Apsu e Tiamat decidem aniquilá-los. Mas Ea matou Mumu e Apsu e foi ao subterrâneo para gerar Marduk, né? Aí então Marduk derrota Tiamat e a partir do corpo de Tiamat cria o cosmos. E o mais conhecido, né, a mais conhecida das histórias da antiga Mesopotâmia é o épico de Gilgamesh, né? O épico de Gilgamesh, que é considerado o primeiro poema épico registrado por escrito que se tem registro, né? O primeiro poema épico que se tem registro. E o que fala do épico de Gilgamesh? O épico de Gilgamesh, ele fala da história do rei de Uruk, Gilgamesh, na busca da sua imortalidade. Então, Gilgamesh, ele era 2/3 deus e 1/3 humano. Então, ele possuía grande força, beleza, grandes poderes, só que o seu lado humano o tornava mortal. No começo ele não ligava muito para isso, ele usava inclusive o seu poder para oprimir as pessoas, né? Ele era um rei tirânico e os habitantes da cidade de Uruk clamaram aos deuses por auxílio. Então, aí com isso, a deusa da criação Aruru, comovida, criou Enkidu, que é um homem selvagem, um gigante, né? Um gigante selvagem, meio homem, meio animal, né? Para lutar contra Gilgamesh. Então, Enkidu, ele é enviado para enfrentar Gilgamesh, só que os dois tinham mais ou menos a mesma força, a mesma proporção de força. E com isso, durante a luta, os dois começam a sentir simpatia um pelo outro e se tornam amigos. Aí a coisa piora, pois antes só Gilgamesh oprimia a população de Uruk. Agora Gilgamesh e Enkidu passaram ao primeiro, ou seja, dobrou ainda a situação catastrófica que o povo de Uruk vivenciava. Com isso, né, Inanna, ela tentou aclamar, né, ela recebeu, né, o pedido do povo de Uruk e tentou várias vezes matar Gilgamesh. Em uma situação, foi enviado Humbaba, um monstro, que foi facilmente derrotado por Gilgamesh e Enkidu. Depois Inanna tentou seduzir Gilgamesh para depois matá-lo, mas Gilgamesh a rejeitou. O deus Anu enviou um touro celeste para derrotá-lo, mas novamente Gilgamesh venceu esse touro. Até que então Inanna amaldiçoou Enkidu com uma febre e Enkidu morreu depois disso. Esse é um marco na história porque quando Gilgamesh viu seu amigo Enkidu, que era tão poderoso quanto ele, morrer, ele percebeu que, apesar de ser rei e apesar de ser super poderoso, ele também iria morrer. Gilgamesh, então, ele passa a ter medo da morte. E da mesma forma que os deuses mataram Enkidu, depois de muitas tentativas, claro, mas conseguiram matar Enkidu, Gilgamesh, então, ele tenta buscar
o segredo para a imortalidade. Então, Gilgamesh ele parte em uma viagem para descobrir o segredo da imortalidade. Então, primeiramente, ele pergunta para a deusa Siduri, deusa do vinho e da sabedoria, como ele poderia se tornar imortal. Siduri mandou Gilgamesh encontrar Utnapishtim, que foi o único sobrevivente de um dilúvio, né? Na mitologia mesopotâmica, nas mitologias mesopotâmicas, fala que há muito, muito tempo, no caso, os deuses eles se incomodaram com o barulho que a humanidade fazia. E já que eles não conseguiam dormir, eles não conseguiam ficar em paz com o barulho que os humanos faziam, eles mandaram um dilúvio para acabar com a humanidade. E no caso, o Utnapishtim, ele teria se salvado usando uma arca na qual ele preservou as espécies animais. Então, basicamente, muito da história de Noé tem também relação com esse mito mesopotâmico, né? O mito de Utnapishtim. E quando finalmente, né, Utnapishtim teria sido o único humano que se tornou imortal depois disso. Gilgamesh então pergunta a ele como ele se tornou imortal. E Utnapishtim responde que existia uma planta no fundo do lago subterrâneo que quem a consumisse ganhava a imortalidade. Gilgamesh, então, ele foi a esse lago subterrâneo, ele mergulhou nele até o fundo e encontrou essa planta, a última ainda existente. Ele pegou essa planta, só que no caminho de volta, ele parou para se banhar e deixou a planta junto com suas roupas. Nesse meio tempo, uma serpente teria devorado a planta, a última planta da imortalidade remanescente. E com isso, a serpente passou a trocar a pele pela eternidade. Então, os antigos mesopotâmicos, sumérios, babilônicos, né, eles acreditavam que a serpente ela troca de pele, pois assim ela está rejuvenescendo a sua vida, né? Pois a primeira serpente teria consumido a planta da imortalidade e passado a imortalidade para seus descendentes. De qualquer forma, Gilgamesh ele não conseguiu realizar o seu desejo de se tornar imortal e um dia ele morreu de velhice, né? Então, essa história é bastante interessante, né? Pois mostra que mesmo sendo divino, mesmo sendo poderoso, a morte, ela é o limite. A morte, ela sempre se põe como o limite. Apenas os deuses são imortais, né? Mas para aqueles que não são deuses, humanos e semideuses, não importa quem você seja, não importa se você é um rei, não importa se você é um semideus ou um herói, todos têm seu lugar na morte, né? Então, essa que seria a moral da história, né? Dessa história da mitologia mesopotâmica, né, da história de Gilgamesh. Então, por enquanto é isso, né? Nós continuamos na aula depois, numa aula posterior, a tratar das mitologias do Oriente Próximo e do Oriente Médio, né, que são vários conjuntos, né, os fenícios, hebreus, hititas, persas, né, no momento é isso, né, então hoje nós vimos as origens da mitologia, as características das mitologias asiáticas, né, suas origens com o xamanismo, que ainda deixou vestígios, como o caso da religião Tengri, né, e também a mitologia mesopotâmica, né? As histórias da mitologia mesopotâmica, seus deuses, seus épicos, né? O Enuma Elish, que é quando Marduk ele cria o universo a partir de Tiamat, o épico de Gilgamesh, a busca pela imortalidade, né? Que acaba não dando certo, o épico de Inanna também, né? A deusa que consegue adquirir a sabedoria completa e depois ela migra para o submundo, né? Ela vai enfrentando os obstáculos do submundo para obter conhecimento, né? E no fim ela acaba tendo que sacrificar seu marido para sair do submundo, dando origem às estações do ano. Então, essa é, num primeiro momento, as mitologias da Mesopotâmia. No mais é isso, uma boa tarde a todos.